Olá, gente, tudo bom? Muito bem-vindos a mais uma live, onde a gente vai conversar sobre afeto, como que ele pode potencializar a vida, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Olá! Estou aqui colocando o título, tudo bom? Então, o afeto como potencializador na vida. Como é que é isso, né? Interessante, assim, quando a gente pega as palavras e define as palavras, a gente traz um entendimento um pouco mais aprofundado, né? Eu tenho esse hábito, eu gosto muito de ter essa fala, né? Quando eu tô falando, quando eu tô pensando, elaborando. Então, potencializar é você trazer vida, é intensificar, trazer uma forma mais eficaz de atuar, né? Então, se o afeto ele tá como potencializador na vida, ele tem um propósito de trazer mais eficiência para como você gerencia a sua vida, para como as coisas vão acontecendo na sua vida. Ele ativa a sua vida, né, para que você tenha mais bem-estar, né? Mas como que isso acontece? Então hoje eu vou trazer umas informações importantes para a gente entender. Então, o primeiro que eu gostaria de saber de vocês é assim: você acha que você é uma pessoa que tem dificuldade em perceber, identificar, expressar as suas emoções, os seus afetos? Ou você conhece pessoas, eu sei que a gente muitas vezes apresenta essas dificuldades, sim, quando a coisa está confusa, quando não está muito claro, quando a gente está ali pensando de que maneira que a gente pode lidar com aquilo que eu estou sentindo, né? Quantas vezes no consultório eu recebo pessoas que falam, né? Estão contando uma história do que aconteceu, do que passou, de como está se sentindo em relação às coisas. E tentando entender e compreender de onde que vêm essas sensações, esses sentimentos, essas emoções. Então, muitas vezes é comum a gente ter um momento onde isso fica confuso, né? A gente não tem muita clareza sobre a maneira como eu posso definir e entender e compreender aquilo que eu estou sentindo, aquela emoção que está vindo. Muitas vezes a importância de nomear essas emoções na nossa vida é de extrema, assim, colaboração com o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar. Até para ter, né, assim, um grande êxito nos nossos empreendimentos. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas e vou trazer uma informação interessante. Porque assim, se você aqui que está me ouvindo sente essa dificuldade, muitas vezes, de identificar, de dar um nome, de expressar as suas emoções, aquilo que você está sentindo, né, para você mesmo, de identificar ou para expressar isso com as outras pessoas, se você tem isso, você vai entender muitas vezes que você pode estar com determinadas questões que precisam ser vistas e olhadas de uma forma diferenciada. Ou então, se você conhece pessoas que têm essa dificuldade, que apresentam essa dificuldade de se expressar emocionalmente, de identificar as emoções. Por quê? Porque emoção, afeto, é fundamental para a nossa vida. A gente é um ser relacional. Desde o momento quando a gente é gerado, a gente está dentro da barriga de uma mulher, porque existe uma relação ali que se estabelece. Primeiro, a relação de um homem com uma mulher, ou, né, do espermatozoide lá com o óvulo, seja de qualquer forma. Existe uma relação de células, existe uma relação ali que se estabelece para ser criado, para ser gestado um ser humano. Depois, esse ser humano ele vai ser gestado dentro de um ambiente, que é o útero de uma mulher. E ali tem automaticamente uma ligação
através do cordão umbilical. Então, eu estou estabelecendo essas relações, esse vínculo desde o momento que eu sou concebido. Existe já uma conexão com outras pessoas, no caso, os nossos pais. Então, ali dentro, já na barriga da mãe, né, para não dizer anteriormente, como eu já falei aqui, né, a gente já começa a construir, a registrar impressões, sensações emocionais. Então, tudo que a minha mãe sente, tudo que a minha mãe pensa, tudo que minha mãe experimenta, já fica registrado em mim. Eu vou registrando de alguma maneira. Não passa ileso, entende? Né? Ter conhecimento desses registros é outra live, né? Então, como somos seres relacionais, a gente vive desde o início em relação, né? A gente cresce em relação, a gente interage o tempo todo. O tempo todo os afetos, as emoções fazem parte da nossa vida, né? Então, as expressões emocionais, elas são essas reações que a gente tem diante das situações que a gente está ali experimentando, né? Existem circunstâncias, situações, experiências que estão acontecendo conosco o tempo todo. Então, a maneira como eu lido com essas situações, a maneira como a expressão emocional ela é desencadeada, né? Ela fica ali o tempo todo. Depende muito da forma como eu estou interpretando, estou analisando, estou imaginando, pensando. Então, a expressão emocional, o afeto, ele faz parte da nossa vida desde o momento da nossa concepção. Existe ali um vínculo que já se forma e esses conteúdos vão sendo internalizados e registrados por nós, desde lá de feto, né? Então, quando a gente nasce, né, a gente já... E aí é uma outra... Seria uma segunda, terceira live falar sobre o nascimento, né? Também a gente tem características muito particulares que, dependendo da forma como eu nasço, eu vou apresentar determinados comportamentos na minha vida. Quem fala sobre isso é o estudo do renascimento, é uma prática, uma técnica muito maravilhosa, né? Existem lives minhas aqui que falam sobre cada emoção básica, né? Eu já fiz uma série dessas lives que está no meu canal do YouTube, também está aqui. E também já fiz uma live com um amigo meu, já umas 2 vezes, já o Nilson Bolgeroni, que é o formador do Renascimento, que também fala dessas características específicas, dependendo da forma como você nasce, determinadas condutas comportamentais se desenvolvem, tá? Eu não estou criando regras, são assim avaliações, análises para facilitar o nosso autoconhecimento. Então, o tempo todo a gente está ali em interação, o tempo todo a gente está ali buscando, registrando, né, esses afetos, essas emoções, seja na barriga da nossa mãe, que a gente capta essas emoções e essas expressões emocionais, esses sentimentos, pensamentos que a nossa mãe, porque é a mulher que carrega o bebê dentro da barriga, né, vive. Depois, quando a gente nasce, o nosso nascimento também é impactante, ele também traz e faz registros emocionais que também vão facilitar, colaborar ou dificultar o desenvolvimento das nossas formas de ser no mundo, de se relacionar, né? Então, existe uma palavra que se chama alexitimia. Alexitimia. O A significa negação. Lexis significa palavra e timia significa emoção. Então, os alextímicos, né, são pessoas que têm uma grande dificuldade de nomear, identificar, expressar, descrever as emoções e os sentimentos. Então, existe muita gente que apresenta esse tipo de comportamento e muitas vezes não há um conhecimento sobre esse tipo de comportamento, inclusive dentro da nossa área também. Então, por isso que eu fiz a pergunta no início da live, de você apresenta dificuldade de expressar as suas emoções, de identificá-las? Ou você conhece pessoas que são assim? Muitas vezes podem ser pessoas que estão desenvolvendo ou já desenvolveram, né, esta forma no mundo, né, de se comportar. Podem ser pessoas com alexitimia,
né? E tem vários graus de alexitimia, né? Então é muito importante a gente entender que características são essas que definem essas pessoas, né? Eu vou apresentar aqui algumas para vocês, né? Tem momentos na nossa vida, já apresentei, então fica atenta, né? Porque pode ser algo que você precisa olhar profundamente, como pode ser algo que o simples entendimento e compreensão, porque depende muito das situações que a gente está vivendo. Tem momentos que são mais fáceis, tem momentos que são mais difíceis. E a alexitimia, ela é uma questão, ela é uma patologia existente no ser humano. Para vocês saberem que existe aproximadamente de 10 a 20% da população mundial com alexitimia, tá? A diferença entre os psicopatas e os alexímicos é que os psicopatas, eles não sentem nada, né? Os alexímicos sentem, só que eles não identificam, eles não expressam, existe uma dificuldade aí, muitas vezes até um embotamento emocional. O que é o embotamento? Embotamento emocional é uma perda parcial ou total da sensibilidade, de perceber aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Quando eu escuto várias palestras de vários profissionais, muitas vezes nas minhas palestras, quando eu estou falando com qualquer outra situação que eu esteja aqui, sim, a gente vai chegar lá, Marisa, na questão do sistema familiar. E tudo isso tem tratamento, né? Então, quando eu estou falando, muitas vezes a gente faz a pergunta: e aí, como é que você está se sentindo neste momento? As pessoas param, né, para perceber as sensações do corpo. Existem 500 milhões de exercícios e formas e técnicas e possibilidade de você exercitar as emoções. Elas precisam ser aprendidas, elas precisam ser ensinadas. É muito importante esse tema na vida das pessoas, porque a emoção, ela abrange tudo, ela permeia tudo. As funções, né, a função das emoções é facilitar o desenvolvimento total, individual, social, né, como eu me expresso diante das situações, como eu me posiciono diante das situações. Então, a gente tem uma grande questão aí do embotamento emocional, né, dessa dificuldade de acessar essa informação que está aqui dentro da gente. O quanto que é importante que a gente vá em busca desse conhecimento, né? Então, características de pessoas alexímicas, que tem vários graus, não se esqueçam, né? Uma primeira característica é a dificuldade de identificar as emoções, como eu já falei. E é óbvio que a dificuldade de identificar as emoções vai provocar o quê? Uma dificuldade de ser uma pessoa empática, né? Quantas de nós, muitas vezes, conhecemos pessoas que se comportam assim com um certo distanciamento, uma certa frieza. Por quê? Porque tem essa dificuldade de exercer a empatia. Então, são pessoas que provavelmente podem ter esse diagnóstico de alexímicos, né? Desses embotamentos emocionais, né? Uma segunda característica é que a pessoa fica completamente comprometida na criatividade, na fantasia, na imaginação, dificuldade de representações simbólicas. Existe um comprometimento aqui. Por exemplo, quando a gente não legitima a expressão emocional das nossas crianças na infância, a gente vai provocar, né, um preditivo, né, para a aleximia, para o desenvolvimento. Então, por exemplo, a criança caiu, ralou o joelhinho, tá lá, né, cheia de dor, machucada. Aí vem um adulto e fala: deixa de ser fraco, para de chorar, isso aí não é nada. E a criatura tá ali, ralou a bodega do joelho e tá doendo. Nós adultos, qualquer machucado que a gente tem, dói, incomoda, né? E aí o que as pessoas que desenvolveram a aleximia, que apresentam esses embotamentos emocionais, às vezes parciais, né, ou totais, né, é diferente da psicopatia, como eu estava falando, né? Os psicopatas, eles não
expressam, eles não sentem nada, é zero. Quando faz mapeamento cerebral, aquela área onde tem aqui as emoções, quando você coloca estímulos para ver as reações aqui no cérebro, existe aquela área que começa a ser ativada, fica coloridinha, por exemplo. Né? Nos psicopatas não tem ação ali, é uma atividade que não existe, é neutra. Os alex-tímicos, né, são pessoas que sentem sim, eles experimentam as emoções, só que eles têm uma grande dificuldade de identificar, de definir e de expressar. Então eu conheço pessoas, por exemplo, né? Vamos lá. Quem aqui anda de carro, dirige carro? Quem aqui já prendeu o dedo? Quando bateu a porta do carro, bateu o seu dedo na porta de um armário, a pontinha do dedo dói miseravelmente. Tô falando de criança, agora eu vou falar de adulto. Criança é fácil, criança cai, machuca, ela é muito autêntica, ela vai lá e grita e chora, e infelizmente os adultos que deixam de ser fraco, para de chorar, isso não foi nada, estão provocando esse desenvolvimento, dessa dificuldade, dessa inabilidade de desenvolver uma inteligência emocional, de entendimento das emoções que permeiam tudo na nossa vida, que vão facilitar comportamentos, vão facilitar uma série de questões de me posicionar e por aí fora. Então o adulto vai lá e prende o dedinho, a ponta do dedinho no carro. Cara, não foi nada. Ou então, eu nem falo, eu nem compartilho. Tá ali a pessoa com o dedo roxo. Você imagina que deve ter sido uma dor alucinante. A pessoa não quer nem botar o dedo na água com gelo. Não me vejo nesse quadro. Eu já tive dificuldade de definir as emoções no meu início do processo terapêutico. Lógico, querida, faz terapia, né? Tem autoconhecimento. Estou aqui trazendo informações da seriedade que é, porque isso não é falado, isso não é comunicado. As pessoas a gente muitas vezes dorme com alex-tímicos do nosso lado e as pessoas não entendem, não compreendem que isso é uma questão que precisa ser tratada, precisa ser vista, precisa ser olhada, porque há tratamentos para a gente buscar esse entendimento. A gente não tem no nosso sistema familiar, muito menos no sistema educacional, a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você mostrar para todo mundo, você ensinar para uma criança, isso é muito sério mesmo, a entender aquilo que ela está sentindo, porque como a criança não tem as funções cognitivas ainda desenvolvidas, ela não tem uma capacidade de compreensão intelectual, racional. Então ela está ali na sensação, na emoção pura. E aí vem um adulto e deslegitima, vem um adulto e não confirma. O que ela vai entender? Isso eu não posso sentir, isso está errado. Ela faz um esforço energúmeno para poder embotar aquela expressão emocional. E aí desenvolve-se adolescentes adultos, com muita dificuldade de expressão emocional. Porque no nosso sistema educacional como um todo, e isso se estende para o sistema familiar, não há essa educação. Não há esse ensinamento. Então a gente cresce pessoas completamente distanciadas. Então vai prejudicar na produção de criatividade, né, na imaginação, nas representações simbólicas. Vai prejudicar muito, né? Muitas vezes não captam as malícias das pessoas, das situações, das provocações. Tá lendo um livro, tá vendo um filme e não se emociona. Tá ali uma cena super tocante, né? Tem dificuldade de se emocionar, tem dificuldade de se envolver emocionalmente com as coisas, com as pessoas, né? Meio que parecem robozinhos, né? E também essas pessoas que apresentam esse problema, essa questão, que desenvolveram essa conduta na vida, elas também têm muita dificuldade de entender por que o outro tá ali emocionando. Como assim? Tá chorando por causa dessa bobagem? E tá ali uma cena que te toca em algum conteúdo que aciona, que desencadeia uma emoção em você e você enche os olhos de água, né? Quantas vezes eu atendendo um
cliente, por exemplo, me emociono numa constelação que eu faço, me emociono, meus olhos ficam marejados, eu estou ali emocionada, aquilo me toca profundamente, porque eu sou uma pessoa que tem emoções e sinto, e isso não desmerece, isso não diminui a minha atuação ali com aquela pessoa que está comigo, só me torna uma pessoa mais humana. Tem umas outras lives aí que eu andei fazendo, que eu trouxe a importância das pessoas desenvolverem a humanidade. O desafio de ser humano é desenvolver a humanidade do ser, né? Que com a educação que a gente recebe, isso fica em último plano. O importante é você aprender conteúdo, português, matemática, ciência, geografia, blá, 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 blá. Agora, entender que você tem dentro do cérebro uma área que funciona as suas emoções, que são ativadas, né, que tem as respostas fisiológicas e que você precisa integrar as emoções para poder aprender e ir para casa dos sentimentos, para você ter respostas diante do mundo, né, mais maduras, mais eficientes. Isso a gente não tem um lugar que a gente aprenda isso. É um processo de autoconhecimento. Os psicólogos, os profissionais terapeutas, eles têm por obrigação buscar entender isso. Quantas vezes eu vejo em cursos que eu faço, né, em várias coisas que eu busco, eu vejo ali profissionais, terapeutas, consteladores, psicólogos, que faz-se um exercício, por exemplo, e a pessoa está ali, desencadeia algo tão profundo nela e ela não consegue trazer um equilíbrio. Aquilo que foi acionado vai precisar ser visto e tratado. Ficou um incômodo, não digeri bem, mas isso não pode interferir na minha vida, na continuidade do meu dia a dia. Se está interferindo, existe ali uma inabilidade de gerenciar esses conteúdos que estão sendo desencadeados. E aí quando você vê adultos, profissionais da área agindo assim, a pessoa precisa procurar ajuda, né? E aí eu vejo a grande maioria faz o quê? A grande maioria vai buscar onde? Fora. A resposta está fora. Não quer entender que a gente tem limitações emocionais também, porque já veio desse primeiro vínculo que eu falei para vocês, que a gente, quando é gerado, já estabelece um vínculo ali. Espermatozoide com célula esqueci o nome. Tá ali junto, o óvulo e o espermatozoide. Pluft, uniu, e tem uma informação ali de célula. Vai para a barriga da mãe, cria o cordão umbilical, tem um vínculo. A mãe recebe tudo aquilo que o bebê recebe, tudo aquilo que a mãe está sentindo. Então já tem registros ali, a gente traz muitos registros de emoções. O nosso nascimento é outro ponto importante de registros emocionais. Todas as situações que a gente vive, a nossa sociedade, a família, né, os nossos sistemas familiares que também trazem de geração a geração dificuldades de todas as ordens. Então, é muito sério o que eu tô falando. Existem pessoas assim, né, muito sério, que tem uma dificuldade muito grande. Aí vai ter outra característica, dificuldade de relações interpessoais. Pessoas que têm déficit de comunicação, não conseguem se comunicar. E aí vai desenvolver baixa libido, porque libido é a vida, né? Eu não tô falando só de sexual, não. Ter prazer, libido é prazer. Eu sinto prazer em estar aqui falando com vocês. Eu sinto prazer em ler um livro. Eu sinto prazer em comer uma coisa que eu gosto. Eu sinto prazer em olhar para a carinha de uma pessoa que tá ali feliz, satisfeita. Eu sinto prazer de ver um cliente meu quando tem uma tomada de consciência. Quando eu faço uma constelação e vejo a pessoa ser beneficiada por uma tomada de consciência na vida dela. Tem várias coisas nos dão prazer. Então, a pessoa que tem baixa libido, a pessoa que tem déficit de comunicação, tem uma incapacidade grande de manejar as emoções, podem ser pessoas que têm, sim, um diagnóstico de alexithymia, tá? Existem várias causas, diversas causas que promovem isso. Transtornos de estresse pós-traumático, todos os tipos de traumas possíveis e imaginários, influências socioculturais, a própria epigenética, que é essa questão do sistema familiar, de repetição de padrões, né, traumas de todos. Então, assim, a avaliação precisa ser séria. Existem, parece que 2 testes aí, eu não sei de direito, mas os neuropsicólogos com certeza sabem, né, que identificam aspectos e características para um alexímico, né, para poder justamente trazer
o tratamento, né? O tratamento e o entendimento de que aquilo ali, a pessoa não é, ele é assim. Não, ele não é assim, gente. Ele tá com um problema, ele precisa ser visto, precisa ser olhado para favorecer a vida daquela pessoa e com quem convive com ela também, tá? Então, qual é o papel das emoções na vida da gente, né? Qual é a função das emoções? Elas vão facilitar o desenvolvimento da gente como um todo, a nossa expressão no mundo. Como eu me coloco, como eu me posiciono, como eu me expresso no mundo com as pessoas e com as situações. É tudo. Emoção é tudo, tá? Vai facilitar a comunicação não verbal. Quantas vezes a gente observa as expressões faciais? Quem aqui conhece esse psicólogo Paul Ekman, né, da linguagem emocional, linguagem das emoções? É um psicólogo americano que estudou anos e anos e anos. Foi até, como é que chama? Aquela série que foi baseada nos estudos dele, que microexpressões faciais, elas demonstram emoções e estados de afeto que estão ali por trás. E ele traz uma série de informações importantíssimas nesses estudos dele. Então, observar assim, a comunicação não verbal, você pode estar expressando um estado de sentir não verbal. Então, se você não tem essa habilidade de identificar em você, como é que você vai identificar no outro? Tá ali o outro falando assim, eu acho que você não gostou do que eu falei. Aí o outro, não, eu gostei, né? Aquela boca caída, uma cara de nojo, né? E é isso, a expressão emocional do outro tá ali, e o outro não quer dizer, tem dificuldade de dizer, e você ali tá, espera aí, tem alguma coisa errada, olha pra você, olha como é que você tá expressando isso. Não é condizente com o que você tá falando, né? Então, muitas vezes a gente precisa realmente, para sobreviver em determinadas situações e pessoas, e com pessoas, a gente precisa, né, não mostrar, esconder um pouquinho aquelas emoções. Então, fazer cara de paisagem, muitas vezes ajuda. Mas não é disso que eu tô falando, né? Então, esses são hábitos saudáveis, muitas vezes, né? Por isso que as emoções, elas são fundamentais, elas são tudo na nossa vida, né? O desenvolvimento de vínculos, né? A empatia traz desenvolvimento de vínculos. Quantas vezes pessoas passam por dificuldades assim gigantes em relação às suas vidas profissionais, nas próprias relações afetivas, familiares, sociais, amizades, porque tem uma dificuldade muito grande de expressar o que sente. Então, o desenvolvimento de vínculos, né, ou o próprio afastamento de pessoas e situações que me são prejudiciais. Como é importante muitas vezes a gente também, né, por entender e compreender isso, como as emoções têm um papel importantíssimo, de identificar e definir, cara, isso não tá me fazendo bem, essa pessoa, essa situação, né? Então, como que eu preciso me posicionar, inclusive para me afastar, para poder identificar e saber o que fazer. Então, gente, buscar ajuda, né? Se vocês conhecem pessoas que têm ou que podem ter, né, alexithymia, pessoas que vocês percebem com embotamentos sociais parciais ou totais, pessoas que têm uma dificuldade de se expressar emocionalmente, que têm dificuldade de dizer como se sente em relação a isso, está fazendo um exercício, está falando sobre algo, está assistindo algo, está vivendo alguma experiência e a pessoa não sabe dizer como ela se sente, não sei, né? Tem ali uma questão para ser vista, existe um problema, é algo muito sério, isso vai interferir na vida da pessoa como um todo. E quanto mais cedo a gente identificar, mais a gente pode identificar para poder buscar ajuda ou dizer para a pessoa aquilo que é sério, que ela precisa olhar para aquilo, que realmente tem algum comprometimento aí. Então, as emoções, para finalizar, elas triunfam sobre a vontade de viver. Olha o que eu tô falando, gente. As emoções triunfam sobre a vontade de viver. Não podemos viver sem emoções. A questão é como eu lido com elas. Então, assim, as emoções, elas triunfam sobre a vontade de viver. Conhecer como que as emoções funcionam, como defini-las. Entender que não existe emoção ruim nem boa. Elas se tornam boas e ruins dependendo da maneira como eu lido. Entender as minhas dificuldades de acessar
né, de identificar, de me expressar emocionalmente, entender que o mundo das emoções é basicamente necessário para se viver. Ele triunfa, as emoções triunfam sobre a vontade de viver. Então todas as patologias que vocês já ouviram falar ou já tiveram, depressões, pânicos e todas as sortes, fobias das mais diversas possíveis, né? O embotamento emocional, a lextimia. Então, tudo isso tá ligado a uma inabilidade gigante, 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 gigante de lidar, de entender, de comunicar, de expressar, de definir, de compreender as emoções. Elas são básicas, existem as emoções básicas, que são reações que a gente tem, é automático. Mas a gente tem a casa dos sentimentos, do sentir, como para ter equilíbrio e bem-estar na vida, para ter vontade de viver, para você sentir desejo pelas coisas, para você conquistar e ter êxito em tudo que você quer. As emoções no aprendizado. Ninguém aprende sem estar emocionalmente vinculado àquilo que está sendo falado e dito. Então, a importância desse aprendizado desde lá da infância até a vida adulta. Então, se vocês se sentem assim ou percebem que vocês estão assim, busquem ajuda. E se vocês conhecem pessoas, maridos, esposas, amigos, irmãos, pais, filhos, conhecidos, primos, familiares, né? Mostra a importância da pessoa e buscar uma ajuda para ela ter uma vida de qualidade. Porque as pessoas reclamam demais que não são felizes, reclamam demais que não tem bem-estar, reclamam demais, né? De que isso não tá bom, de que aquilo não tá bom e ficam na reclamação e não saem da reclamação, tá? Não saem, porque ser grato, identificar aquilo que é bom é maravilhoso. Mas como que eu posso me machucar e não foi nada? Que dificuldade é essa de acessar uma dor? Então isso é muito sério. Fica aqui a minha dica da live de hoje. Meu beijo, meu carinho para todos vocês que estiveram aqui comigo. E para quem ainda vai me assistir, sempre gravado lá no meu canal do YouTube depois. Fica aqui também, aqui nesses canais do Instagram. Então hoje nós falamos sobre como que as emoções, os afetos, eles potencializam a vida. Porque eles são super, hiper necessários. E que características são essas que definem as pessoas alextímicas, as pessoas com embotamento emocional, as pessoas com essa dificuldade que é muito séria. Não é brincadeira, é sério. E precisa ser tratado, ser visto, ser olhado, né? Para que a gente possa ter, como é que eu falo? Sabe assim, uma qualidade de vida melhor. Poder conquistar as coisas de uma forma mais agradável. Ter uma vida mais leve. Quantos pesos a gente carrega, né, gente? Ai, tá tudo pesado, tá difícil. A leveza vem dessa habilidade em gerenciar as emoções da nossa vida. Tá bom, gente? Beijo e até semana que vem. Gratidão.